Na sinceridade, alguém se surpreende com essa eliminação? Eu me surpreendo. É mesmo, cara? Com a eliminação com a América? Eu me surpreendo. Por mais que o América tenha se mostrado um time muito bem organizado. Na verdade, o Cruzeiro, nos últimos 12 jogos contra o América, ganhou só 2, né? Não, mas eu digo assim, pelo que vinha se transformando esse Cruzeiro, cara. Porque a gente sempre falou aqui, batendo até, às vezes até repetitivo. Mas a gente sempre falava, pô, às vezes não respeita processo, tá achando que é videogame, que é só contratar, decisões erradas, manutenção do Diniz sabendo que já não daria certo. Enfim, cara, não me surpreende não, Não, assim, vamos lá. Imaginar que dia que o Cruzeiro foi eliminado? 22, né? Sábado foi 22. Sábado. Imaginar que no dia 22 de fevereiro o Cruzeiro estaria pronto, voando. Ninguém, eu acho que imaginava isso. Porém, imaginava que o Cruzeiro estaria, no mínimo, na final do Campeonato Mineiro. A diferença, ok, o América se mostrou um time muito organizado, o Cruzeiro teve 3 técnicos diferentes no Campeonato Mineiro. 3. Claro que isso pesa, um campeonato de 8, 10 jogos, claro. Mas, assim, a diferença de investimento do Cruzeiro pro América, assim, desculpa, é um negócio, é maior que esse estúdio aqui, é maior que esse andar. Não dá pra gente normalizar. Não acho que tinha obrigação de ser campeão mineiro, que já tinha que estar voando em fevereiro, mas chegar à decisão do estadual, pelo que foi investido, pela expectativa gerada, era meio que uma, não sei se uma obrigação, mas era com o que todo mundo contava. E o Cruzeiro não conseguiu fazer nem isso. Então eu me surpreendo por esse aspecto, sim. Eu acho que mais do que não me surpreende, eu concordo totalmente com o Jorge, o que não me surpreende é o futebol, assim. O Cruzeiro, ele é uma água defensiva. Porque com bola, o Cruzeiro até criou no jogo pra vencer. O Caio Jorge perde uma chance cara a cara com o goleiro e o Gabigol perde uma chance sem goleiro. São 2 chances dos seus 2 atacantes e o Cruzeiro foi criando chances. O Cruzeiro não fez um jogo tão ruim com bola, mas sem bola o time permite muitas finalizações. O time não se defende bem. Inclusive tem um momento durante o jogo em que o repórter do Premier e do Sport TV, ele flagra que o William Batista, que é o treinador do América, ele fala, eles não voltam, é só tocar que a gente ganha, porque o Cruzeiro ele subia pra pressionar, você furou a primeira linha de pressão do Cruzeiro, você ataca com mais jogadores, o Cruzeiro não volta pra defender, e ele permite muitas oportunidades aos rivais, e vários jogadores em uma fase técnica, como é o caso, por exemplo, do Gabigol, um início muito ruim até aqui no Cruzeiro, se não fossem os gols de pênaltis, a nossa visão sobre a passagem do Gabigol até aqui seria ainda pior, ele tá muito mal. Então são problemas individuais, mas coletivamente é um time muito frágil, principalmente defensivamente. E as questões individuais, elas pesam muito, né? Você citou o Gabigol e você tem um combo até maior aí. Você tem Marlon, você tem William. Pega o que esses caras jogaram na reta final do ano passado, na final da Sul-Americana, por exemplo, desempenhos comprometedores. O próprio Matheus Pereira, aliás, admitido por ele mesmo, né, recentemente. Naquela entrevista onde ele falou que não era bem assim, o que ele tinha dito, que ele ia ficar e tal, ele mesmo reconheceu, eu não estou bem. Desde o ano passado eu não venho numa boa fase. O próprio Cássio, que ok, pegou pênalti e tal, mas no gol do Marlon do América, o Cássio poderia ter se saído muito melhor. Ele não começou bem o ano. Né? Não começou bem o ano. Era defensável, totalmente defensável. O clássico contra o Galo. O gol que ele toma o primeiro do Hulk. Então, assim, são 3 técnicos, uma decisão de manter o Fernando Diniz. O Cruzeiro decidiu. Não quero mais o Fernando Diniz. Demitiu. Porque essa informação só chegou no Emerson Pansieri da Rádio Itatiaia, porque alguém lá dentro decidiu e vazou para ele, ok? Então o Cruzeiro decidiu. Como o Diniz reagiu mal e a galera talvez avaliou que ia pegar muito mal demitir dessa forma, o Diniz sabendo pelo repórter antes da diretoria, a diretoria foi lá e segurou. Mas segurou um técnico no qual ela já não confiava mais. Não, e segurou porque o Diniz foi muito incisivo na coletiva. Por isso. Claro. E aí você foi para uma pré-temporada para os Estados Unidos para fazer amistosos, para fazer uma preparação com o técnico que você já queria ter mandado embora em dezembro. Você mandou embora em dezembro e voltou atrás. Assim, eu acho que a pergunta original de Vitor Lopes foi: se surpreende? Eu acho que não é surpresa não, cara. Eu também acho um técnico, um time que fica com um treinador que estava demitido e ninguém mais queria. Você joga a pré-temporada fora. Você traz jogadores avalizados por esse treinador. O Leonardo Jardim já deu a entender que se fosse ele não traria os reforços que o Cruzeiro trouxe. Ele deixou muito claro isso. Ele deixou muito claro isso. Então você demite o treinador. Você gastar dinheiro não significa que a gente montou um bom elenco. Exatamente. Mas investimento não quer dizer que tem boas contratações. São bons reforços. Mas então, eu falei do videogame. Não é videogame isso aí, Não, mas peraí. Mas só pra você, antes de você concluir, pra pegar esse ponto da fala do Leonardo Jardim. Ele sabia, né?
Ele tá falando de um elenco que talvez não tenha sido montado com as melhores peças, mas um elenco que ele acabou de aceitar assumir. Claro, não, sim. É Não, complicado, essa falha é complicada. Não, mas eu não acho que ele esteja reclamando de falta de jogador, não. Eu não acho da que ele esteja qualidade de quem foi contratado. Eu acho que ele está preparando o terreno para pedir mais reforço. O que Não ele é tá o suficiente que eu tenho aqui. O que ele está fazendo é pedir mais reforço. Ele preparou o terreno para pedir mais reforço. Ou pedir mais paciência. Então, assim, o que acontece? Mas vamos lá, olha a quantidade de barbaridade que o Cruzeiro fez. Ele decidiu demitir um profissional. Não teve a hombridade de falar para o profissional. Deveria ter falado. Querido, beleza, tentamos aqui, tudo bem, vamos acertar com você, não vai ficar. Aí o profissional dá um desabafo justíssimo. O Fernando Diniz estava justíssimo naquele momento. E aí você chega e fala, vai pegar mal, né? Fernando Diniz, falou lá. Fazer o seguinte, vamos deixar ele aí. Aí no dia seguinte você diz, não, ele é o nosso homem de confiança. Você manda o cara para pré-temporada, você contrata jogadores com o aval dele. Com 3 jogos você manda o cara embora. Mas é porque... Aí o torcedor do Cruzeiro toda hora responde isso. Parece que... Mas enfim... não, mas é porque ele não foi mandado pelos 3 jogos. Ele foi mandado pelo ano passado. Eu sei que ele foi mandado pelo ano passado. O que eu estou dizendo é, se você confia no cara, você zerou a pedra ali. Não pode mandar o cara embora com 3 jogos. Ou então você admite, eu fiz merda lá atrás e deveria ter feito. E ninguém falou. Aí você contrata jogadores com o aval do treinador e manda o cara embora. A minha preocupação não é a eliminação no Campeonato Mineiro. Embora eu acho que o título mineiro para o Cruzeiro era muito importante. Como foi importante o título do Paulista do São Paulo em 21. São 5 anos. Né? São 5 anos. Então, assim, era muito importante por conta disso. Mas não estou falando. A minha preocupação é o Cruzeiro continuar sendo tocado por um torcedor que às vezes toma... que me parece tomar decisões como torcedor, não como empresário. Isso pra mim é o que tá mais... Porque o Pedrinho vazou áudio lá pedindo pra escalar os caras que ele contratou. Vazou áudio dele colocando pressão no Seabra. O Seabra foi demitido em circunstâncias bem questionáveis. Bem questionável. No dia da apresentação do Gabigol, Alexandre Matos fala que o Pedrinho é o maior ídolo da história do Cruzeiro. Então, assim, a preocupação, se eu fosse cruzeirense, a minha preocupação seria, o meu time vai continuar sendo tocado por um torcedor que tem muito dinheiro ou vai ser tocado por uma gestão profissional do departamento de futebol? Essa é a maior preocupação. Porque, assim, tudo que foi feito aqui parece que é a gente brincando de CM. E o brincando vou trocar. Ou a gente conduzindo como se a gente estivesse fazendo do CM. E aí você não toma decisões profissionais. Você toma decisão com o coração, irmão. E para gastar milhões, como ele gastou, o coração não ajuda. Coração, você fica na arquibancada. Pelo menos é a forma como eu penso. Não, eu tô fechado com você, por isso que não me surpreende. E eu acho até que você trouxe todo o panorama e fala que começa ali com o Fernando Diniz e tal, eu acho que já começa antes com o Seabra, que eu acho que é bem questionável. A demissão dele? Eu acho bem questionável. Teve uma queda de rendimento, claro. Teve um momento que o Cruzeiro ele sobe muito, a gente começa a falar de Libertadores. O Cruzeiro faz o primeiro turno de brigar pelo título e depois acho que ficou ali no que de fato era o ano do Cruzeiro. É isso aí. Que era brigar por Libertadores no limite ali. Mas é o exemplo que você deu do Fernando Diniz, VS. Um erro, ele já prejudica no futuro. Claro. Porque a partir do momento em que... Não, e detalhe, quando você fala que vai demitir e não demite e tem essa quebra de confiança, o ano seguinte já está comprometido. Quando você vaza um áudio em que você pega um treinador e fala que ele tem que escalar os jogadores que eu contratei, essa relação ela também já está quebrada. Quando demitiu o Seabra, ele é reflexo também daquele áudio vazado e daquela relação que já as pessoas já olham, será que existe realmente uma confiança no trabalho ali? Será que tem futuro se abre no Cruzeiro com esse tipo de respaldo? Acho que esse é o ponto. Então, mais do que surpresa, eu acho que não é surpresa. É uma decepção, indiscutível. Uma decepção. O Cruzeiro é uma decepção no início de temporada. Uma surpresa, eu acho que não. Eu não acho decepção não também, cara. Eu acho surpresa. Você não acha uma decepção? Não, decepção acho, é, pô. Cara, não, claro que é uma decepção. Cara, quando o Cruzeiro foi rebaixado, eu acompanhei lá, eu estive lá, inclusive, lá no jogo contra o Palmeiras. Cara, conversando ali com um jornalista, com colegas, enfim.
o tamanho do buraco que o Cruzeiro entrou, é assim, é uma parada surreal. O pessoal contando história de bastidores, coisa e tal. Passa por esse momento, passa e aí assume de novo, enfim. Só que muitos processos são ignorados. Eu sei que é repetitivo, eu sempre falo isso do Cruzeiro. Processo, questão de processo. Não é videogame, cara. Não é você ter dinheiro. O futebol, ele se faz também com dinheiro, mas não é só com dinheiro. Então, cara, de verdade, não acho decepção. Eu não espero muita coisa se mantiver essa mesma maneira de pensar na sua gestão. Não acho o time do Cruzeiro, pra mim, Gabigol é um jogador que não vai ser mais o Gabigol que foi no Flamengo. E já falei, já tive também, putz, torcedor do Flamengo, pegou muito no pé. Eu tô começando a ficar bem preocupado, cara. Cara, qual não que é a acho... explicação? Vamos pensar, qual que é a explicação real para um jogador de 28 anos, sem lesão, virar o jogador que ele virou, cara? Cara, Assim, ele não consegue ganhar na velocidade de ninguém, cara. De ninguém. É inexplicável o que aconteceu com o Gabigol. Eu não consigo entender, cara. Ele tá quebrando a bola no meio, quebrando a bola. E não dá pra dizer que é uma fase, né? São 20 meses. Não, Pelo menos 20 meses. meses. Aí é que tá. Não, e você vê a frustração. E o Gabigol tá tentando. Esse jogo contra o América é um jogo que ele pedia a bola, ele queria jogar. E, cara, ele quebra a bola, perde o gol, o cara não tem velocidade. É inacreditável o que aconteceu com o eu Gabigol, acho que cara. nada indica Mas ele é um cara de 28 anos, né? Nada indica que ele não possa Exatamente. recuperar Não, um ele nível pode. bom. Mas, de fato, a fase é muito complicada, é muito ruim. O gol que ele perdeu é um gol muito complicado para um jogo decisivo você perder. É lógico que vários perdem, né? Mas é muito complicado você perder um gol assim. Então, assim, mas acho que tem essas questões, acho que o Cássio tem que agarrar mais, acho que o Gabigol tem que jogar mais. O Dudu acho que é até uma boa notícia, porque acho que ele Tá jogando bem. Acho que é o melhor hoje do setor ofensivo. eu acho que o Matheus Henrique e o Dudu, acho que foram as duas boas notícias desse E período. tem Assim, o o Matheus trabalho Henrique tá do jogando muito Leonardo bem. Jardim agora que vai começar, né? O Leonardo Jardim, eu não boto ele nessa equação, o cara deve Acabou de ter chegar. dado 5 treinos no time, então assim, tem muita coisa, mas é de fato, acho que toda a questão é do Cruzeiro agora passar para todo mundo dizer, ó, agora a gente vai tocar as coisas de forma profissional. E acho que Então, até aqui esse é tem o ponto. muita emoção no Cruzeiro, cara. Esse é o ponto. Até Essa chegando eliminação nisso aí- começa no dia 9 de dezembro. Essa eliminação começa no dia 9 de dezembro, que é o dia que o Cruzeiro disse que o Fernando Diniz era o cara do trabalho e todo mundo sabia que não era. Todo mundo sabia que não era. Inclusive jogador. Eu fico imaginando se jogador, como é que o jogador encara ter o técnico, um cara que todo mundo sabia que estava demitido. Eu não sei se o jogador entende, reage da forma que deveria, Sim. com um treinador que o mundo sabia que estava demitido e como ele chiou, com razão, o desabafo do Diniz é 100% correto. E aí o cara foi e ficou, então, assim, é um ano complicado. E olha que situação, 15 dias, 15 é pouco, mas 30 dias atrás, a gente olhava e falava, cara, o Atlético Mineiro tá num sufoco danado, hein? Perdeu os jogadores, não tem reforço, o treinador não sabia quem seria o treinador, não. E olha, assim, de um tempo pra cá já tá um Atlético finalista do campeonato, pode jogar até mais, lógico, mas finalista, com o time se arrumando, e o Cruzeiro eliminado, e pior do que eliminado, com um terreno muito instável. Volta a jogar agora só no Brasileiro, né? Contra o Mirassol na primeira rodada. Estreia contra o Mirassol no Mineirão. Final de março. 30 de março. Porque tem as decisões dos estaduais e tem a data E FIFA. tem uma data FIFA no Acho meio que do caminho. é um desafio aí para Cruzeiro e Botafogo também que tá nessa, né? É. Mês em que, ok, você vai treinar, mas você precisa jogar também. Marcar amistoso nesse período. Agora com quem, né? Cruzeiro e Um Botafogo. contra o outro. Um contra o Ida outro e pode volta. ser. Ida e volta. dá Melhor pra de ver. 3. Igual nos anos 90, o final Ou brasileiro. você pegar algum time eliminado do Campeonato Mineiro, no caso do Cruzeiro, Pode porque ser. precisa jogar, né? Precisa ter alguma noção Sem dúvida. do resultado dos treinos, né?